Bom dia, paz esteja convosco. Voltei, foi para ensinar a palavra de Deus e trazer uma palavra diária que é alimento para o seu espírito, para o meu espírito, que tem nos abençoado e que tem feito a diferença nas nossas vidas. Que Deus hoje venha bradar o teu milagre que tanto você precisa. Mas o que eu quero falar hoje no Pão Diário é sobre tesouro. Quantos de nós talvez estejamos procurando a busca de encontrar um tesouro? Você já parou para imaginar? Existem filmes que falam de mapa de tesouro, que você pode buscar encontrar um tesouro, mas o nosso maior tesouro mesmo é o Senhor Jesus Cristo, que conquistou para nós a salvação, a vida eterna, o direito de sermos chamados filhos de Deus. E esse tesouro ninguém vai poder roubar de você. Esse tesouro ninguém vai poder tirar de você. Mas para isso nós precisamos ter a motivação certa, para que nós possamos ser cheios da graça de Deus e o nosso coração esteja cheio dessa presença. E que nós possamos estar guardando esse tesouro precioso. Pois aonde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Lucas capítulo 12, versículo 34, fala isso. Que aonde está o teu coração, ali vai estar o teu tesouro. E o teu coração está onde? Aonde você tem depositado o seu tesouro? Aonde você tem colocado valores que você talvez esteja buscando, procurando e querendo achar? Que Deus nessa manhã Ele possa falar comigo e com você. Que nós possamos ter esse tesouro. Mas a palavra de Deus diz para nós que esse tesouro ele é guardado em vaso de barro. E às vezes a gente está preocupado em querer ser vaso de ouro, de porcelana, de cristal, talvez de uma madeira preciosa, talvez de um bronze, de uma prata, mas a palavra de Deus vem dizendo para mim, para você lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, que interessante, que lindo Deus está falando para mim e para você. Que nós possamos ser esse vaso de barro que verdadeiramente guarda esse tesouro que é uma excelência e que nós já sejamos cheios desse tesouro. Que nós que somos o vaso de barro, nós possamos estar cheios dessa excelência, que nós possamos estar cheios desse tesouro. E qual é esse tesouro que eu e você guardamos dentro desse vaso de barro? A presença do Espírito Santo de Deus. Descobrir um tesouro nunca é fácil, porque tesouro é algo que alguém guardou, é algo que alguém guarda, é algo que está em secreto, mas você tem um tesouro dentro de você. Mas Deus ele diz que existe um tesouro em cada um de nós e que esse tesouro ele está escondido dentro de mim e de você. Por quê? Porque todos nós somos vasos na mão do oleiro. Todos nós passamos pela mão do oleiro. E esse tesouro dentro desse vaso de barro, ele é de grande valor. E você precisa estar disposto para ser cheio, para encontrar esse vaso, para ser esse vaso. Então, amado, se você já passou pela mão do oleiro, como ele fala em Jeremias capítulo 18, e se ele já te moldou, ele já te lapidou, ele já te levou no forno, se você foi preparado pela mão do oleiro, você é um vaso de honra, você guarda um tesouro inestimável, você guarda a presença, o poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes, amado, Deus está fazendo e chamando você para procurar outros tesouros, para cavar e buscar outros vasos de barro. E que a gente não venha olhar para o pecado que envolve esse vaso, que a gente não venha olhar como esse vaso está, se ele está quebrado, rachado, se ele está envelhecido. Eu quero te dizer que Deus, ele não olha além, ele olha além do que nós estamos vivendo e passando. Deus vai olhar e ele não vai olhar para aquele vaso quebrado, rachado, sujo, talvez envolvido pelo pecado. Mas ele sabe que dentro de cada um, mesmo que esteja sujo, mesmo que esteja em pecado, mesmo que esse vaso esteja quebrado, Deus ele sabe que dentro de cada pessoa, não importa o quanto que ela pecou, não importa o quanto que ela esteja suja, não importa o quanto que ela está em pecado, Deus está dizendo, há um tesouro que pode ser descoberto e usado por Deus, se nós ajudarmos a levar esses vasos preciosos até a presença de Deus. Então, amado, nessa manhã Deus ele quer nos lapidar, Deus quer trazer vasos preciosos para a sua presença. E aí quer que pessoas que têm esse tesouro dentro de si, eles venham estar dispostos a ser esse vaso de honra que nós descobrimos e que nós somos descobertos porque nós somos cheios e cheias da presença do Espírito Santo. Não é fácil encontrar um tesouro em vasos de barro.
É preciso trabalhar a paciência, é preciso trabalhar a longanimidade, é preciso trabalhar o domínio próprio, é preciso limpar o barro, o vaso dos pecados, para que nele seja cavado o tesouro que vem dentro de cada um de nós. Porque Deus nos criou corpo, alma e espírito. E o espírito já está em nós. E nós precisamos trabalhar o quanto for necessário para que esse tesouro venha a valer a pena, para que esse tesouro venha a ser permitido, para que esse tesouro que muitos têm guardado dentro de si e envolto, o qual tem permitido que o pecado impeça que esse tesouro venha a fluir, cabe a mim e você a sermos caçadores desses tesouros, de olhar para esse vaso, mesmo no pecado, não julgar, não condenar, mas saber que dentro dele tem um poder, tem uma essência que se chama Espírito Santo. E que nós possamos ser caçadores de tesouros, que nós possamos ser caçadores de almas, de pessoas que estão com seu vaso rachado, com seu vaso quebrado, com seu vaso sujo, não importa o tanto que esteja sujo, quebrado, rachado. Deus, Ele quer que você descubra esse tesouro, para que o Senhor venha limpar, para que o Senhor venha refazer, para que Ele venha juntar os cacos, para que Ele venha fazer com que esse vaso se torne um vaso de honra e que guarde um bom tesouro, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Você deve fazer o vaso de barro acreditar que há um tesouro dentro dele. É isso que eu e você temos que levar para aqueles que estão rachados, quebrados, sujos, no lamaçal do pecado. É levar para eles que há um tesouro dentro deles, que há um potencial chamado Espírito Santo de Deus, que vai mudar a vida deles. Dá para você dar um glória a Deus, dá para você glorificar o Senhor, porque você já foi encontrado e você está sendo talvez moldado, talvez você esteja sendo lapidado, talvez você já esteja na secagem, talvez você já esteja no forno do Espírito, mas Ele está te dizendo hoje que você é vaso de honra e que dentro de você há um bom tesouro e que esse tesouro vai fazer com que nós venhamos ser caçadores de tesouros de outros vasos, de vasos que estão quebrados, de vasos que estão rachados, de vasos que estão envolvidos pelo pecado. O que Deus quer fazer hoje, Rebalabachuri canta, na minha vida e na tua vida, é fazer com que esse tesouro ele venha a ser descoberto, que mais pessoas venham ser cheias, limpas e cheia da presença do Espírito Santo, para que o pecado venha a ser tirado, para que essa pessoa venha a ter a confiança em Deus e ela possa voltar a ser um vaso de honra que transborda o tesouro escondido que está dentro de cada um deles. Esse vaso, amado, ele tem que ser de barro e nós temos que levar e acreditar que Deus, ele deseja trabalhar na vida de todos os vasos, mesmo que eles estejam sujos, mesmo que eles estejam condenados, mesmo que eles estejam aprisionados, mesmo que eles estejam em uma vida de pecado. Deus tem um tesouro precioso dentro de cada um deles. E é essa essência que eu e você, Recantaraia, temos que levar para essas pessoas, para que esses vasos venham acreditar, para que eles venham tomar posse que dentro deles existe a presença de Deus e que Deus quer mudar a história, que Deus quer mudar o cenário, que Deus quer mudar a vida e que Deus quer transbordar na sua graça, no seu amor e na sua misericórdia. Nós nunca devemos desistir desses vasos, amado, de barro. E nós nunca devemos desistir de encontrar o tesouro que está dentro de cada um deles. Não seja frustrado, não deixe que o primeiro não lhe decepcione, mas acredite que você achou um tesouro e essa pessoa é um vaso de honra que Deus quer transbordar da unção e do poder e autoridade. Talvez você esteja lutando, buscando para alguém para que ele seja encontrado. Você já encontrou dentro dessa pessoa que bebe, que fuma, que talvez ainda não encontrou a presença de Deus. Existe um tesouro. Esse vaso pode estar bloqueado, mas eu e você conhecemos o que pode desbloquear. Eu e você conhecemos aquele que pode quebrar o vaso e refazer de novo. Eu e você conhecemos aquele que muda a história, contexto e cenário. Então não desista de ninguém, não desista dessa pessoa, não desista dessa pessoa que talvez você não esteja mais conseguindo levar a palavra, porque dentro dela há um vaso precioso, há um óleo precioso. E é necessário a gente levar o poder de Deus para essas vidas, para que a gente
possa desfrutar juntamente com eles o tesouro que há em cada um deles dentro desse vaso de barro. Nós somos capazes de levar essas pessoas até Deus. Então, amado, existe vários tesouros nesse ministério que estão escondidos em vasos de barro, mas você nunca vai descobrir se você não for à caça, se você não procurar, se você não levar a vida de Deus para as outras pessoas. Então olhe para aquela pessoa que talvez esteja no lamaçal do pecado e olhe para ele. Dentro dele há uma essência. Ele é um vaso de barro que precisa ser limpo, que precisa ser lavado, que precisa ser refeito, que precisa ser quebrado, que precisa ser amassado, que precisa passar na mão do oleiro para que ele seja transformado, moldado e que dentro dele venha a fluir a presença do Espírito Santo. Que a gente jamais desista de ninguém, porque ele não desistiu de nós, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. Dentro de você há um tesouro precioso. E esse versículo de hoje, que foi do versículo da palavra-chave, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro dentro de vós, que é dentro do vaso de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não de nós. Por isso que nós não somos de ouro, porque o poder é dele, a essência é dele. O poder seja dado para quem é de mérito, que é Deus. Por isso nós somos de barro, para que a gente venha ser humilde, para que a gente venha reconhecer que a honra, o poder e a glória não é nossa, mas é do Senhor. E ela está dentro de nós, na presença do Espírito Santo. Amém? Que essa palavra fique no seu coração e você hoje olhe para alguém que talvez você já tenha desistido e saiba que ele é um vaso de barro e que Deus pode limpar o pecado, que Deus pode transformar essa vida e que Deus pode refazer esse vaso e que a essência que é o Espírito Santo de Deus que está dentro dele pode transbordar e você olhar e dizer glória a Deus, eu ajudei o processo desse meu irmão. Que você possa tomar posse dessa palavra, que você diga eu recebo, que você digite aí nessa live, eu sou um vaso de barro, eu sou um vaso na mão do oleiro. Que Deus abençoe nesse dia a Helena Pina, Rafael Oliveira, que é uma princesinha do Senhor que nos acompanha sempre. Que Deus venha abençoar a vida de vocês que já estão online, vocês que ainda vão entrar, vocês que ainda vão assistir. Que Deus venha abençoar a vida de vocês poderosamente. Deus hoje tem um decreto para a nossa vida. E o decreto que Ele tem para mim e para você é que nós vamos ser cheios e cheias da presença do Espírito Santo. E que esse vaso, que é um tesouro precioso, que está dentro de mim, esse óleo, que é um tesouro precioso, que está dentro de mim e de você, que está dentro do nosso coração, que ele hoje venha transbordar e que nós possamos alcançar outras vidas. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está comprometida no nosso pão diário. Abençoa, Pai, transforma, refaz, quebra, amassa, mas faz de nós, Senhor, um vaso de barro. Faz de nós, Senhor, um vaso de honra que suporta as altas temperaturas, que vai ao fogo e não racha. Porque, Senhor, nós estamos aqui hoje para guardar a essência do tesouro que Tu nos deste, que é a presença do Espírito Santo. E que essa presença, Senhor, possa transbordar em cada um de nós. E que nós possamos ser cheias desse poder, dessa autoridade, e que a tua unção, a tua graça, venha se manifestar hoje na vida do meu irmão, da minha irmã, que hoje venha ser um dia de vitória, um dia de conquista, e que nós venhamos entender e compreender o vaso que somos e o que levamos dentro de cada um de nós, que a tua essência, Senhor, venha hoje ser vivificada dentro de cada um de nós, e que a tua consciência espiritual, Senhor, venha, Senhor, nos encher da tua graça, do teu amor, nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, e que a tua unção, a tua graça esteja em cada lar, em cada casa, em cada família, pois esse é o desejo do meu coração, que tu venha alcançar vidas, e que vasos que estão rachados, que vasos que estão quebrados, que vasos que estão sujos pelo pecado, venham ser encontrados por cada um de nós, e que nós possamos levar a tua presença, para que eles venham ser limpos, que eles venham ser respeito, que eles venham ser transbordantes da tua unção, da tua graça. Fica conosco, Pai, nos dá um bom dia.
dia, um bom domingo e que a tua graça esteja sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a vida da Cláudia Albuquerque também, que tem nos acompanhado, e que a graça de Deus esteja na vida de cada um que está online agora. Que Deus abençoe a Helena Pina, a Rafaela Oliveira, a Cláudia Albuquerque, todos vocês que estão online e que ainda vão assistir. Que Deus te abençoe, tenha um dia de paz, que o nosso Deus, o Jeová Nissim, que é o Deus da nossa bandeira, possa levantar a tua bandeira de vitória hoje. Recebe, porque o decreto para ti hoje é vitória, 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 vitória. Tem um louvor que diz vitória, vitória, vitória. Esse é o decreto que o Espírito de Deus está mandando eu liberar para você. Declara isso, declara, digita vitória, vitória. Escreve 7 vezes a palavra vitória e conta 7 dias. 7 vezes, digita aí 7 vezes a palavra vitória. Deus está descendo um mistério aqui. 7 vezes vitória, vitória. Declara comigo, fala comigo e digita vitória, 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 vitória. E conta 7 dias a partir de hoje. O que Deus vai bradar, canta na tua vida. Recebe, toma posse. Se eu fosse você, já estava digitando aí 7 vezes vitória, 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 vitória e vitória, para que a vitória venha em 7 dias. Tu vai testemunhar, tu vai contar o teu milagre, porque essa é a vontade de Deus, para que a vitória venha e ela seja determinada. O decreto hoje, para a tua vida é de vitória. Toma posse, recebe, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Ele nos permitir.